Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir de agora, partiremos para mais um painel do último dia da Conferência Brasil Energy Conference, um evento que é a realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, a BDE e FAPEP. Agradecemos aos patrocinadores desta conferência, Green Energy Park, Speak Brasil, Enel Green Power, e estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores do evento: Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. Neste momento, daremos início ao painel de número 29, intitulado O papel das universidades e institutos tecnológicos na liderança da transição energética justa e sustentável. Para mediador deste painel, convidamos o presidente da FAPEP, João Xavier da Cruz Neto. Para debater o tema, convidamos Marcos Antônio Tavares Lira, da Universidade Federal do Piauí, Gilvan Paz, do Instituto Federal do Piauí, e Juan Aguiar, da Universidade Estadual do Piauí. Senhoras e senhores, passo a palavra ao mediador João Xavier da Cruz Neto. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos e nós já agradecemos a presença. Então, antes de eu apresentar os convidados, uma justificativa que tanto a reitora Nadir, da Universidade Federal do Piauí, indicou ao professor Marcos Lira, que é um especialista em energias e atualmente é o pró-reitor de planejamento. O professor Evandro, da Universidade Estadual, indicou o professor Juan, que é a figura principal desse evento, que ele é o curador. Ele é responsável pelo sucesso e o insucesso. Então, ele está aqui, né? E o professor Gilvan está aqui representando, o diretor de inovação está representando o reitor Paulo Borges, do Instituto Federal. Então, vamos começar. Eu vou ficar em pé só um minuto, o professor gosta de ficar em pé, né? Então, é o seguinte, na década de 60, deu início à construção da barragem de Boa Esperança, 1963, e foi finalizada em 1969. Quando ela começou, aí o Marcos sabe essa história, estou só colocando um pouco aqui para a plateia. Em 69, foi a inauguração colocada em operação. Até onde eu sei, nesse processo foram importados os principais cargos, tanto para construção como para operação. E, recentemente eu estive numa conferência, numa reunião da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, ligada ao MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu fiz uma fala e o diretor-presidente da época, né, foi agora recente, mas o diretor-presidente mudou, né? Disse, olha, meu chefe de gabinete, que é o Peregrino, lá da COP, da UFRJ, ele foi engenheiro durante a construção da barragem de Boa Esperança. Com isso eu quero dizer? Que nós não tínhamos, essas instituições não existiam, e, portanto, nós tivemos que importar a mão de obra mais qualificada e, portanto, assumir as melhores posições, tanto na construção como na operação da barragem de Boa Esperança. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a construção do estádio Albertão, que são duas construções assim, grandiosas, né, e importantes. Qual o momento que nós vivemos? Nós estamos aí numa transição energética, e que o Piauí se coloca no cenário mundial como um dos principais produtores do hidrogênio verde. Então, não só hidrogênio verde, mas também energia renovável em geral. Então, esse painel é voltado muito para isso. Nós queremos ver com os debatedores quais são as ações das instituições que façam com que não ocorra lá atrás, em que os piauienses ficaram para trás. Nós queremos realmente ter mão de obra qualificada para esse empreendimento.
Eu não sei ainda como vai ser a rota que eles escreveram, mas eu gostaria, por exemplo, de situar vocês que na cadeia produtiva do hidrogênio verde, hoje é chamado hidrogênio de baixa emissão de carbono, nós temos 4 momentos distintos. Então, para cada um desses momentos, nós precisamos ter mão de obra altamente qualificada. Então, o painel tem esse objetivo. Bom, como eu estou vendo muitos jovens e jovens, é importante a participação de vocês. Indagar se realmente nós teremos em 2028, 2029, 2030, essa mão de obra qualificada para não termos que importar engenheiros da Europa, geólogos, tecnólogos, etc. Então, vamos dar início apresentando aqui o professor Gilvan. O professor Gilvan, ele é mestre, é doutor em Química, mas é o diretor de inovação do IFP. Então, ele domina muito bem esse tema. O professor Juan é engenheiro elétrico, mestre, e com a vasta experiência trabalhou tanto na Vale do Rio Doce, como trabalhou na Chesp, né? Então tem uma experiência riquíssima. Então, certeza vai trazer grandes contribuições. E, como eu disse, ele é atualmente o curador do evento. Então, ele trabalhou quase um ano ininterruptamente para esse evento acontecer com sucesso. Já parabenizo o professor Juan, que realmente da versão anterior para essa, é assim, mudança total, parabéns, sucesso. Professor Marco Lira, especialista, tem uma coluna no Cidade Verde, no jornal, no blog Cidade Verde, sobre energia. Não é isso, professor? E ele é doutor na área de meio ambiente sustentável, energia. Tem muitos programas de ir às comunidades, fazer um programa de colocar energia solar onde mais precisa. Então, é uma pessoa que tem bastante experiência e está aqui representando a professora Nadir e é o nosso proreitor de planejamento. Então, todos bem-vindos. Agradecemos de já a contribuições de vocês. E vamos iniciar com a apresentação do professor Juan. Desculpe, Gilvan. Vamos seguir a ordem alfabética. Gilvan, Juan e Marco Lira. Então, vou convidar nós três, que não vamos estar na apresentação, para a gente sentar ali para apreciar esse momento, tá bom? Gilvan, você tem mais ou menos de 15 a 20 minutos. Isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Cumprimentar aqui. Então, eu sou formado em Química, sou químico, certo? Fiz mestrado e doutorado na área de biocombustíveis, né? E atualmente eu tenho, dentro do Instituto, atuado nessa interação, dentro da diretoria de inovação, principalmente interagido com indústrias, né? Justamente visando essa ideia da interação dos nossos alunos com o setor industrial. E dentro dessa temática, né, a gente fala, né, o título do nosso painel é o papel das universidades e institutos tecnológicos na transição energética justa e sustentável. Mas eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é uma transição energética, né, de fato, e o porquê que ela tem que ser, de certa forma, justa e sustentável. Então, quando a gente fala em transição energética, a gente pensa que isso é algo recente, mas pelo contrário, né? Essa transição energética, ela inicia, né, lá por volta de 1850, quando na Revolução Industrial, quando a gente substitui a madeira e a forragem, né, era a nossa fonte energética, ela vai sendo substituída ao longo do tempo.
Quando a gente pega a nossa escala temporal que nós temos hoje, aqui, se a gente pegar em 2020, 2000 e 2050, né, nós vemos aqui essa transição de fato ocorrendo, que é a substituição das nossas matrizes fósseis, petróleo, gás natural, por biometano, hidrogênio e outras. Então essa transição energética, se a gente for ver nessa interface, ela vai perdurar ainda por muito tempo. Então estamos imaginando um cenário longo, não é tão curto. E ela é uma transição longa, mas ela precisa ser justa. Por que ela precisa ser justa? Porque quando houve essa primeira transição energética aqui no pós-guerra, né, no pós da Segunda Guerra Mundial, foi uma transição que ela não foi para todos, ela ficou concentrada, certo? Então hoje nós tivemos essa concentração e aí você tem, né, grandes polos industriais, né, países que praticamente monopolizaram essa matriz energética. E essa segunda não, ela tem que ser uma transição energética justa, porque ela tem que ser para todos. Todos precisam ser beneficiados com ela, seja economicamente, seja socialmente, seja por meio de equidade de gênero, e ela tem que ser inclusiva. E também ela precisa ser sustentável, já que essa primeira transição energética, digamos assim, ela não foi tão sustentável. E a gente visa essa transição. Então eu quero que vocês entendam que é um processo longo, contínuo, certo? Então quando a gente olha o Brasil dentro desse cenário, né? Quando a gente olha a matriz energética brasileira, né? A gente vê que praticamente a matriz energética, tá? 50% dela é renovável e 50% é não renovável. Quando a gente compara isso com o mundo, é que o Brasil, né, ele se mostra, né, tão diferenciado, porque praticamente só 14% da matriz energética mundial é que é renovável. Então o Brasil, né, aí a gente já começa a entender por que o Brasil está sendo tão olhando com o Brasil, assim, ele vai ser essa liderança, né, na transição energética, por conta das nossas potencialidades. Aí nós precisamos entender outra coisa, é que o grau de desenvolvimento, um dos indicadores do grau de desenvolvimento de uma nação é a quantidade de energia elétrica que ela utiliza, né? E quando a gente olha a quantidade de energia elétrica gerada a partir que o Brasil gera, quando nós olhamos nossa matriz elétrica, hoje esse número já vai para quase 90%. Quando a gente olha o mundo, nem 1/3 da matriz elétrica do mundo, né, de toda a energia que eles produzem, é utilizado na geração de energia elétrica. Então isso mostra, né, mais uma vez o potencial que o Brasil tem. E isso que o que nós somos hoje, é o que a Alemanha e alguns países do mundo projetam ser em 2100, 2150 ou além, certo? Ou seja, dificilmente eles vão chegar, a matriz elétrica deles, ou energética, vai chegar ao que nós somos hoje. Por isso que é importante a academia estar presente nesse momento, certo? Por quê? Porque esse processo de transição, ele tem que chegar para todos, né? E como ele vai chegar? Vamos olhar agora aqui, para a gente ter uma noção mais ainda. Quando a gente olha o fluxo de energia, a gente vê que aqui são todas as formas de energia que a gente tem, está à esquerda, e a aplicação delas está à direita, né? E isso no ano de 2023. Então nós vemos que praticamente toda a nossa energia ela é utilizada para a indústria, que emite muito CO2, né? A gente sabe que tem uma emissão alta de CO2. Nós utilizamos no transporte, que também emite muito CO2, principalmente eles dois. Se nós olharmos agora a nossa matriz elétrica hoje, uma parte é utilizada na indústria, então você já tem uma descarbonização aí com o nosso fluxo de energia na indústria, só que se formos olhar para o transporte, apenas, né, uma fração muito pequena dessa nossa energia elétrica é utilizada no transporte, que é o processo que nós estamos passando agora de eletrificação dos nossos transportes. Então a gente precisa que esse valor aqui, essa fração, ela se torne semelhante ou até maior, né, tanto em tamanho, em fração para a indústria, como em fração para o transporte, para que de fato a gente possa falar em descarbonização, certo? E aí sim, veio na realidade essa diminuição desses números aí com relação ao carbono. E aí dentro disso aí, existem várias formas da gente falar de transição energética, porque não é só hidrogênio, mas a gente precisa olhar agora para cá. O que o Piauí tem a oferecer dentro do cenário de transição energética? Nós temos energia eólica, nós temos energia solar.
Isso tudo bem. Hoje 99,68, eu acho que 70, né, Juan? Da nossa matriz energética, ela já é renovável. Porém, aqui no Piauí nós temos um problema, nós não temos gás, né? Assim como vários estados do Nordeste que têm gasoduto, nós não temos. Então, qual vai ser o gás do Piauí? É hidrogênio. E do mundo, né? Não só no Piauí, o gás do mundo que está sendo utilizado como vetor por suas características que não interessa a gente discutir aqui, é o hidrogênio. E o hidrogênio, né, ele pode ser utilizado para converter em energia elétrica. Você pode, a partir da geração de energia elétrica, gerar o hidrogênio por diferentes processos, não só a eletrólise, mas aqui a gente está falando da eletrólise, mas não só a eletrólise. E aí nós temos que ele pode ser aplicado em vários setores. Vamos só pegar aqueles lá, transporte. Se a gente for pegar a SAF, né, que são os combustíveis, né, sintéticos. Aqui a gente tem a produção de amônio e fertilizantes. Nós podemos utilizar no HBI, né, vamos utilizar na mineração, que é o que a GAP vai utilizar lá em Parnaíba. Podemos aqui, como eu falei, amônio e fertilizante, que é a Solat pretende utilizar. Podemos utilizar na química de produtos como metanol. Podemos gerar calor para a indústria, né, cerâmica e mais outras indústrias. Então o hidrogênio ele é um vetor por conta disso. Por isso que o combustível do Piauí vai ser a molécula, o gás que nós vamos utilizar é hidrogênio, certo? Por conta dele permitir tudo isso e permitir que o nosso estado possa se industrializar. E aqui só para ilustrar as diferentes rotas que a gente pode obter, né? Que a gente tem que a gente pode obter hidrogênio. Só para mostrar que não existe uma rota única, né? E aí a gente tem que apresentar, né? A gente já falou de eletrólise, a gente pode utilizar também, outro potencial que o Piauí tem é a biomassa, certo? Nós somos o segundo maior produtor de grãos do Brasil hoje, atualmente, e boa parte dessa biomassa, o resíduo dela, pode ser utilizado para a produção também de hidrogênio e a partir você desenvolver toda uma indústria, né, para aplicar. Então, isso para mostrar o nosso potencial. Aí vem a pergunta, então, qual o papel das universidades e institutos tecnológicos na liderança da transição energética justa e sustentável? Como é que a gente entra isso, né? Aí eu gosto sempre de pensar da seguinte forma. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente precisa pensar num tripé: governo, mercado e academia. Eles precisam se comunicar, certo? É preciso que o mercado traga as demandas para o governo e traga as demandas para a academia, e que a partir dessas demandas, o governo, é como se o governo fosse ali a interseção, né? Ele está nesse ciclo, ele tem que dar as condições, tanto para que o mercado se desenvolva e para que a academia possa realizar seu papel, que é o papel de quê? De capacitar, né? De fazer a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e de dar o suporte para toda essa indústria e todo esse mercado que está chegando até nós. Mas aí a gente precisa falar de algo importante, que é a liderança, né? Então, todo esse ecossistema que está se construindo, ele precisa ser construído com diálogo entre esses três entes. Não pode haver sobreposição nem superposição de nenhum. Então, o governo precisa entender qual o papel dele, o mercado precisa entender qual o papel dele. Oi? Tá. O mercado precisa entender qual o papel dele e a academia também. E aí nisso, né, aqui no Piauí, a gente vem desenvolvendo um diálogo muito importante entre UFIP, entre IFIP, entre o UESP e entre o UFDEPA. E para vocês entenderem a complexidade disso, eu coloquei um slide para ilustrar, só de forma ilustrativa, o que é a rota de produção de hidrogênio e a quantidade de oportunidades que nós encontramos aqui para a academia. Mas oportunidades, Gilvan? Como assim oportunidades? Então, quando você olha aqui a primeira etapa, que é a etapa de captação de energia, que pode ser energia solar, pode ser energia eólica, você tem ali a formação de profissionais em várias áreas. Montador de painel solar, você tem a parte do montador de sistema eólico, você tem a manutenção, então você tem técnica eletrônica, técnico e mecânica, você tem engenheiro eletricista. E aí a nossa academia, ela precisa estar pronta para capacitar esses profissionais e para ter, no momento que essas empresas, que aqui já tem, na verdade, instalada, a gente tem que estar pronto para poder colocar eles no mercado. Assim que a indústria chegar com essa demanda, a gente já tem que responder prontamente a essa indústria,
para não acontecer o que o Xavier falou, que aconteceu em Boa Esperança, né? Que a gente perdeu lá. Quando a gente avança um pouco nessa rota da eletrólise, né, a gente tem aqui o famoso eletrólise com eletrolisador. Quando você olha para o eletrolisador, você tem um boom de problemas e demandas que a indústria tem. Eu preciso de profissionais que entendam de automação, né? Eu preciso de profissionais que entendam de processo de refrigeração para que você faça a pressurização do gás. Então, eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho engenheiro químico, técnico química, técnico mecânica, certo? Eu preciso de profissionais que entendam do tratamento de água, certo? De saneamento. Então, são todos profissionais que a cadeia absorve. Quando eu olho um pouco mais adiante, eu tenho a parte da aplicação. Aí eu vejo todo um cenário de indústrias que o mercado demanda, que a academia tem que dialogar com o governo e com o mercado para que a gente possa formar esses profissionais. Hoje, ao certo, nós não sabemos quantos profissionais essa indústria vai gerar. Já se falou em 20 mil, já se falou em 30 mil, mas na verdade a gente só vai saber, né, eu estou falando em empregos diretos e indiretos, quando nós tivermos ali os projetos aprovados na ONS. Aí sim, na ONS aí nós vamos saber ter uma ideia. Mas o que a gente precisa entender é que a academia, ela é o mecanismo, é o melhor mecanismo para que a gente possa tanto capacitar esses profissionais que vão para esse mercado, como a gente possa também, como a gente pode gerar, né, o desenvolvimento dessa indústria. Como? Às vezes a indústria vem para cá, vem com a tecnologia, a gente precisa tropicalizar, fazer teste, pesquisar, desenvolver, verticalizar. E eu falei muito desses cursos, mas não só são esses cursos que a gente vai precisar. A gente vai precisar de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, a gente vai precisar do pessoal do direito, da economia. Então a gente vai precisar, a gente está precisando capacitar, né, a gente vai precisar de múltiplas profissões. E para que a gente tenha, né, para que a gente possa de fato, exercer, né, o papel da academia na liderança de tudo isso, é preciso que a academia seja ouvida também, certo? Então a gente precisa que o governo, né, que o mercado sente com a academia, nos traga essas demandas, que a gente possa ser ouvido, que a gente possa oferecer tudo que a gente tem de potencial técnico, como de infraestrutura, a serviço para que a gente possa fazer essa tríplice hélice andar e o nosso estado se desenvolver. Eu gosto sempre de dizer, Xavier, que toda vez que eu vejo uma indústria se instalando aqui no Piauí, isso gera em mim a esperança de desenvolvimento, porque eu acredito muito que a indústria, né, que a indústria é o caminho para o desenvolvimento e que a industrialização do Nordeste vai mudar a realidade do Nordeste a longo prazo. E que esse é o momento que nós temos para fazer isso, essa é a melhor oportunidade em 500 anos que nós temos para fazer isso. E que se a gente dialogar, mais uma vez, o mercado, a academia e o governo, em pé de igualdade, a gente consegue fazer essa transição justa, sustentável, inclusiva, né, e com equidade de gêneros, tá bom? Obrigado, pessoal. Nós vamos inverter a ordem aqui, vamos passar para o professor Marco Lira e em seguida o professor Juan. As perguntas ficam logo após encerrarmos aqui as apresentações. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos Lira, BMEC chegando aqui. Vou fazer aqui minha autodescrição para quem está nos acompanhando. Eu sou um homem pardo, olhos e castanhos claros, estou usando óculos, usando um terno cinza, uma camisa azul e gravata também azul. Quero inicialmente agradecer o convite, a organização do evento pelo convite, importante temática para a gente debater. Estou aqui hoje representando a professora Nadir Nogueira, a reitora da Universidade Federal do Piauí. Quero aproveitar para cumprimentar meus colegas de painel aqui, professor Gilvan, professor Juan, professor Xavier, que faz essa mediação. Cumprimentar os colegas aqui que integram o corpo da FAPEP aqui na pessoa do professor Pedro, né? E também cumprimentar os nossos alunos aqui. Estou vendo que os alunos do professor Juan vieram em peso. Quem é aluno do professor Juan aí? Rapaz, que foi que o professor Juan prometeu para esses meninos? Conhecimento, né? Conhecimento não se perde, não. Então vamos lá.
nós somos convidados para discutir um pouquinho do papel da universidade nesse segmento, nesse desafio da transição energética e também nesse cenário de transição justa e também sustentável. Então eu começo trazendo uma discussão com vocês a respeito dessa grande encruzilhada que nós nos encontramos, que é essa encruzilhada energética global, onde a gente tem, ao mesmo tempo, um duplo desafio, que é o desafio de atender demandas cada vez mais crescentes. O áudio está chegando legal para vocês aí ou está cortando? Está legal, né? Cada vez mais crescente, enquanto nós mitigamos as mudanças climáticas. E parece que as demandas só tendem a aumentar. Uma população que na Copa de 70 nós éramos quantos milhões, Xavier? A gente cantava aquele hino, né? 70, né? 70 milhões. Nós somos hoje quase 210 milhões. Então, olha só essa evolução da população para a gente atender do ponto de vista de demanda energética, por água, por saneamento também. Um outro ponto é o aspecto do paradigma, da transição que precisa ser sistêmica, social e também econômica. Então vejo que eu tenho essa tríade aí que eu preciso fazer essa conexão. Bom, e qual é a nossa teoria principal? A nossa tese é de que universidades precisam estar posicionadas para liderar esta transformação. E se a gente for atrás, boa parte do desenvolvimento, do conhecimento, daquilo que a gente conhece de mais moderno em termos de tecnologias energeticamente sustentáveis, nasceram exatamente dentro das universidades. Bom, então definindo um pouquinho, o professor Gilvan já definiu, e eu vou só complementar essa definição de transição. Ela é de fato justa, ela é de fato sustentável, é uma reflexão que a gente precisa trazer também. A transição só de fato pode ser chamada de uma transição efetivamente concreta se ela for justa e ao mesmo tempo sustentável. E aí quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de uma transição que garante uma viabilidade ambiental, uma resiliência econômica também e uma segurança energética, né? Acho que ninguém aqui gostaria de ficar aí 10, 15 minutos sem energia elétrica. A gente se acostumou tanto que ficar sem energia elétrica hoje, energia elétrica é quase uma necessidade básica do ser humano. Então, a gente precisa ter essa segurança energética também. Ela precisa ser justa, e ela é justa na medida em que ela garante um acesso universal. Hoje, no Brasil, esse dado é muito parecido globalmente, mas no Brasil, nós ainda temos 1% da população que não tem energia elétrica, então a gente não tem um acesso universalizado ainda. Os preços precisam ser acessíveis, precisamos ter uma requalificação profissional, e daí a importância também das universidades, e uma distribuição que seja equitativa, não é? No Piauí também a gente não universalizou, apesar dos avanços, não é, Jorge, do programa Luz para Todos, a gente não universalizou no Piauí também, mas já avançamos muito. E qual é o papel da academia? Qual é o papel da universidade? Ela é a base desse conhecimento integrado e navega por várias dimensões. O conhecimento lá interdisciplinar, porque é na universidade que eu encontro, não é, Bruno, o engenheiro, não é, professor João, eu encontro o arquiteto, encontro o gestor ambiental, encontro o geógrafo, o meteorologista, o químico, o físico. Então, esse conhecimento, essa sinergia de conhecimento que está lá na academia. E aí, formando esses profissionais do futuro, eu coloquei futuro, eu vou até colocar entre aspas ali, porque o profissional ele é do futuro, mas ao mesmo tempo é do presente. Porque essa temática de energias renováveis ela é tão rápida, as coisas acontecem tão rapidamente, mas tão rapidamente, que o que é uma tendência, que é o estado da arte hoje, daqui a 3 semanas pode não ser mais. É mais ou menos parecida com a tecnologia de celular. Eu já estou aí na 5G e eu posso ter a 6, a 7. Então, tudo acontece muito rapidamente. O que é tendência, o que é estado da arte hoje, seguramente vai ser superado por algo que vem no segmento. Então, eu preciso aí ter uma educação que seja multidisciplinar, né, com especialistas em várias dimensões, como não só em engenharia, mas em política, em direito, em economia energética, já que é um conhecimento interdisciplinar. Eu preciso ter uma visão a respeito dos currículos. Os currículos, né, Albemerc, a gente precisa ter esse currículo cada vez mais integrado. A gente tem alguns cursos que ainda tem um currículo tão engessado, mas tão engessado, que a gente não consegue evoluir. Por exemplo, os nossos currículos hoje têm a disciplina de empreendedorismo. Talvez alguns não tenham ainda. Então é preciso que a gente faça essa reflexão internamente nos nossos cursos. E aí a questão da liderança, né? Despertar a nova geração de líderes, inovadores e formuladores. Né? Antigamente, né, professora Artemária, a gente dizia assim, olha, a gente consegue o espaço, aí é quem indica.
hoje não é mais. Esse I mudou. Hoje é quem inova, hoje é quem toma iniciativa. Então esse I mudou. Ainda tem o que indica? Tem. Mas hoje é muito mais de quem inova e quem consegue sobressair nos soft skills, nos hard skills, para poder ter esse caminho pavimentado. E a gente precisa ter o campus como laboratório vivo. Né? Como é que eu vou falar de transição energética se eu não vivencio isso na minha realidade, no meu campus? Então a gente tem as várias experiências na UESP, no IFP, na UFP, que é exatamente para eu, enquanto aluno da engenharia, da arquitetura, de outras áreas, podemos experimentar essa realidade ainda no campus. Eu estou chamando de laboratório vivo. E nesse laboratório vivo, iniciativas como, por exemplo, geração distribuída, com instalações de painéis fotovoltaicos. A gente tem essa realidade na UFP, no IFP, praticamente todos os campos do IFP tem. Na UESP também já tem lá, Juan, também tem sistemas, né? A questão de trabalhar a eficiência energética com edifícios e infraestruturas otimizadas para reduzir esse consumo de energias, isso também faz parte da temática da transição. E a questão da mobilidade sustentável, por que não? Ainda é caro, claro, você optar por veículos elétricos, mas por que não a gente não ter uma frota 100% eletrificada? A gente tem conversado sobre isso lá, Gilvan. Eu estou batendo na porta aí de alguns deputados para ver se a gente consegue aí uma emenda para termos o primeiro ônibus elétrico circulando no interior do campus da UFP. Porque isso é um divisor de águas também, e a gente entra também de vez no aspecto da mobilidade elétrica. E aí precisamos ter também a gestão de dados, com o monitoramento desse consumo em tempo real, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje nas universidades. A gente tem um único medidor de energia e a gente não consegue estratificar quem está consumindo mais do que o outro. Por exemplo, lá no Centro de Tecnologia e Urbanismo, eu acho que não tem um medidor que me diz quanto o centro está consumindo, como a gente não tem lá na universidade também. Talvez isso, quantificado, pudesse gerar uma competição, no bom sentido, entre os gestores, no sentido de dizer, meu centro consome menos do que o seu. Então, são iniciativas também para a gente pensar. A importância do acesso à informação. Essa informação se dá pela educação sobre as energias renováveis, com compartilhamento de dados e com uma comunicação cada vez mais transparente. Aqui é uma aula de campo que nós estamos fazendo num projeto de qualificação na área de energia solar. É um projeto piloto que foi no ano passado, e esse projeto piloto, Xavier, foi o que culminou com esse projeto que o senador, o ministro Wellington Dias, trouxe para o Acredita no Primeiro Passo, que foi lançado lá no CT. Então, o embrião foi nesse curso, e agora a gente ampliou esse curso para 540 pessoas, um projeto para um ano aí que a gente vai executar lá na universidade. Bom, enquanto universidade, o que a gente está fazendo enquanto universidade? Já tem 5 minutos ainda. Algumas experiências que a gente trouxe aqui para vocês. Primeiro é a parada solar. Essa parada é a parada que fica lá no CCE. Para os colegas aqui da FAPEP, isso é um projeto que a gente aprovou no edital da FAPEP, né? O primeiro edital, a BMR, que acho que estava na época, voltado para a temática de energias renováveis, nós aprovamos esse projeto, uma parada de ônibus sustentável. Esse projeto, nós aprovamos no edital 19 mil, quase 20 mil reais. E nós montamos, nessa parada de ônibus, 2 placas, com um sistema de energia solar, com armazenamento de energia, onde, ao longo do dia, eu tenho o abastecimento de 8 ventiladores, que ficam ali no telhado dessa parada, e um conjunto de tomadas que ficam internamente nas laterais dessa tomada. Então, o objetivo era arrefecer, melhorar a condição térmica durante o dia, principalmente no BR-Obró. E por que a parada do CCE e não a do CT, Artemária? Por que eu não levei lá para o CT? Primeiro porque no CT eu tinha umas árvores, eu ia ter que cortar. Aí pensa na confusão. E depois, aqui nessa parada, é onde a gente tem um grande volume de pessoas, sobretudo idosos e crianças, que frequentam o hospital universitário. Então, foi pensando nessas pessoas também. Beleza? Então, essa é uma parada que está lá em operação. Aqui embaixo, a gente tem o bloco de engenharia elétrica no Centro de Tecnologia, 100% abastecido com energia solar. Esse projeto foi no âmbito de um PID, que a gente aprovou junto com a concessionária de energia, e o outro foi um prêmio que nós ganhamos, aquele prêmio da sustentabilidade, Xavier, de 2015. Então, ele hoje é 100% abastecido. Esse é o do CT, mas a gente tem vários outros prédios, tem lá no CCS, no CCN, a gente tem prédios com sistemas fotovoltaicos. Aqui é um projeto de um colega nosso, o professor Alexandre Pires, parece um pouco com o vocalista, né? A parte de cima, eu brinco com ele que parece um pouco a parte de cima. O senhor Alexandre Pires é físico e é do nosso grupo de pesquisa. Ele desenvolveu o desidratador solar. E aí, usando a energia solar não para gerar eletricidade, mas para gerar calor. E com esse calor, ele consegue desidratar nessa estufa aqui atrás frutas e verduras, e aí ele consegue agregar valor
as frutas e verduras. Um projeto também premiadíssimo e que tem o apoio também da nossa fundação lá de apoio. E aqui eu digo que é nosso carro-chefe aqui embaixo, o projeto de bombeamento de água no semiárido piauiense da energia solar, um projeto que veio com a emenda da então senadora Regina. E aí, desse projeto nasceu um cordel, o professor Albemer que está me trazendo aqui, um cordel que é resultado desse projeto, o cordel Canidé Solar, que conta a história desse projeto. Esse cordel está disponível lá no stand da UFP e também da FADEX. Vale a pena conhecer essa história do projeto contada no formato de cordel. É muito bacana. E aí, esse projeto, ele atendeu no primeiro momento 11 comunidades no Piauí, com a participação de colegas docentes, Albemer que está aqui, que participa do projeto, técnicos, alunos. E aí esse projeto, ele tinha o objetivo de levar água para pessoas que tinham poço Cacimbã, mas não tinham energia para drenar essa água. E esse projeto ele foi reconhecido pela ONU como... aqui é uma primeira comunidade que nós implementamos o sistema, o dia da instalação, e depois a comunidade já trabalhando na agricultura familiar. Isso aqui é lá em Oeiras, na comunidade... Lembra lá o primeiro? Tapera, né, Albemer? Tapera dos Tonicos, lá em Oeiras. E esse prêmio... A ONU reconheceu essa como uma das 6 iniciativas mais sustentáveis do Piauí. Essa é do professor Alexandre Pires também ali, ó. E nós recebemos esse prêmio de R$100 mil no finalzinho de 2019. E com essa grana a gente investiu mais 11 sistemas, atingindo aí 22 sistemas no Piauí. E o que é que vem por aí? A gente tem ideias, muitas ideias, né? E a gente, por onde a gente anda, a gente vai apresentando esses projetos. Aqui é uma planta daquilo que a gente imagina que pode vir a ser o estacionamento do Centro de Tecnologia, sobretudo a parte mais de trás do CT, que ninguém vai, primeiro porque é longe, e os professores e alunos não querem deixar o carro para não ter que caminhar tanto no sol. Então a ideia é que a gente tenha um estacionamento para 170 vagas naquele estacionamento, e depois eu cubra esse percurso do estacionamento até o bloco, Bruno, que fica ali na lateral, na engenharia mecânica. Aqui está na lateral, mas a ideia é que ele fique aqui no centro, porque aqui eu vou ter sombreamento, mas no original é que ele fique no centro. Tá? Então é um projeto aí que a gente orçou em praticamente quase R$300 mil, a gente já está atrás de gente para financiar esse negócio. O outro projeto é um projeto que a gente está chamando de Casa Ecoeficiente, um projeto que tem o objetivo de quê? De demonstrar, principalmente para os alunos das escolas públicas, mas também particulares de Teresina, toda a pegada da sustentabilidade, desde o uso racional da água, o uso da energia, a mobilidade elétrica, a coleta seletiva de lixo, e que a gente possa demonstrar nesse projeto piloto. Uma casa onde a gente vai ter também um centro de treinamento para fazer cursos de capacitação, capacidade para 25 pessoas. Então é um projeto também que a gente está vislumbrando aí e correndo atrás de apoio. Bom, gente, já para finalizar, quais são os desafios que a gente tem e o caminho que a gente precisa seguir? Primeiro, financiamento. A gente precisa ter cada vez mais esse investimento robusto em pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Piauí a gente tem a participação e o papel importantíssimo da nossa fundação de apoio, que faz esse fomento aos projetos de pesquisa, mas não só pesquisa, também de extensão. A gente tem os editais de extensão também, e aí tem esse papel muito significativo no fomento às bolsas de mestrado, de doutorado. A questão da interdisciplinaridade, que a gente precisa cada vez mais quebrar esses isolamentos departamentais, não é, professor Gilvan? A gente conversava sobre isso antes aqui da mesa. Às vezes eu não sei o que o meu colega está fazendo na minha universidade. Então a gente precisa quebrar essas barreiras. Há uma tríplice aliança entre universidade, indústria e governo. O IFP faz isso muito bem. O IFP, inclusive, tem uma parceria com o CIEP. O professor Gilvan coordena lá essa experiência. A gente está tentando replicar isso lá na universidade. Assinamos o termo de cooperação semana passada. E uma cooperação internacional, em busca dessas redes globais de pesquisa. Se vocês entrarem aí no CNPq, vocês vão ver editais de cooperação bilateral entre Brasil e outros países. As oportunidades, de fato, existem. E aí, para vocês que estão ainda na graduação, pesquisem, porque as oportunidades estão aí de fazer essa inserção também internacional. Faz muita diferença. Bruno, que está aqui, professor da Engenharia Mecânica, está fazendo agora um pós-doutorado lá no ITA, mas vai ter uma experiência também no Canadá, na Suécia. Então, conhecimento não se perde, gente. Conhecimento é a única coisa que não se perde. Então, essa integração é importante. E aí, professor João Batista, já para finalizar, é dizer dessa importância que a gente tem no que se refere à universidade, o papel da universidade e a qualificação dos recursos humanos.
para que a gente não tenha o que aconteceu no passado, de um empresário chegar lá no sul do Piauí, numa usina eólica, e dizer assim, eu estou trazendo todo o meu pessoal de fora, porque eu não conto no Piauí recursos humanos qualificados para trabalhar na minha usina. Então, toda essa movimentação, essa sinergia do governo do estado, das universidades, é no sentido também da gente querer e atender esse mercado das energias renováveis, do hidrogênio verde, que eu não me reportei, mas o professor Gilvan se reportou aqui muito bem, que a tendência é a gente se consolidar como líder no mercado de hidrogênio verde no Brasil. Então, mais uma vez, agradecer aqui a atenção de vocês e me colocar à disposição para perguntas no final do painel. Obrigado. Muito obrigado, professor Marco Lira. Agora vamos ouvir o professor Juan. Em seguida, prepare as perguntas, né? Vamos ver se eles abordaram de forma clara o tema do painel, não é isso? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, né, a todas as pessoas presentes, né. Para mim é uma honra, né, estar aqui participando, né, desse painel, né, particularmente porque tem uma pessoa, quem está conduzindo o painel é uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração, né, uma pessoa ímpar, que é o professor Xavier, uma pessoa que tanto tem nos auxiliado, né, tem nos orientado, né, certo, tem nos conduzido aqui no estado, a academia sobretudo, né, no que diz respeito às implementações do que nós precisamos, né, dentro das nossas universidades, a união acadêmica, a união das redes, né, muito bom. E meus colegas de painéis, professor Gilvan e professor Marco Lira, que são duas pessoas que são referências no setor, né, são duas pessoas, são dois grandes expoentes, né, certo? E que para o nosso estado, né, ele complementa essa grande rede, né, que nós temos, né. Para quem não me conhece, né, meu nome é professor Juan Aguiar, eu sou professor da Universidade Estadual do Piauí, sou coordenador do Núcleo de Formação em Pesquisa em Energias Renováveis do Estado, né, e temos, particularmente, nesses últimos anos, né, trabalhando de uma forma bem intensiva no sentido de promoção das energias renováveis, transição energética, né, obviamente a união entre as academias, né, certo? E tem tido resultados muito interessantes, né? Bem, essa apresentação de hoje, como a gente está vendo, vamos passando aqui, né? A gente está tratando, peraí, só um segundo. Quando a gente está tratando o papel das universidades e institutos na liderança da transição energética justa, quando se fala de liderança, o primeiro passo é você entender onde você está para saber para onde você vai ir, certo? Né? Aí sim você pode assumir, né, um papel de protagonismo, né, dentro da transição energética, né, dentro das tecnologias, né, dentro daquilo que o Estado precisa, né, certo? E para falar sobre isso, primeiro, eu vou focar aqui, dentro da transição, como a gente está falando de transição energética, eu vou trazer à tona uma das matrizes que hoje é uma matriz que ela está direcionando a política, né, e os encaminhamentos do nosso Estado, não porque ela é a principal matriz, mas porque ela também traz as outras junto, né? Certo? O hidrogênio verde ela traz a solar, ela fomenta a implementação de grandes usinas solares, grandes usinas eólicas, certo? E outros sistemas, né, também de alimentação de energia. Só que aí, quando a gente fala disso, aí você vai vir com isso aqui, ó, que é a questão do investimento em infraestrutura. O que está acontecendo hoje? Quando se fala hoje na expansão energética, gente, qual é o problema que está acontecendo? No caso da transição energética por meio de hidrogênio verde, você precisa de muita energia para poder tirar o hidrogênio de onde ele estiver, certo? Então, os projetos de hidrogênio não são projetos pequenos, são projetos que já nascem grandes, né? Só qual é o problema que está acontecendo hoje? Antes mesmo do hidrogênio ser implementado, o problema do curtailment é um problema, que é o quê? A gente tem como gerar, só que não tem como transmitir. Qual é uma solução? Consome onde está sendo gerado, porque você já tem a geração lá excedente, entendeu? Esse é um grande passo, né? Só que para isso a gente precisa de quê? Infraestrutura. E quando se fala de infraestrutura,
você está falando, né, tem as máquinas, né, desenvolvimento de máquinas e equipamentos industriais, o desenvolvimento de materiais, engenharia de materiais é muito importante nesse momento de transição, os serviços elétricos e técnicos, né, ou seja, especialistas, engenheiros, né, especialistas nas áreas, na parte de sistemas elétricos de potência, especialistas de segurança também, né, e gerenciamento de projetos e suporte, né, porque se tem uma coisa que precisa ser bastante trabalhado dentro das academias é o planejamento, ou seja, formarmos grandes, não só acadêmicos, mas os profissionais que podem encaminhar os grandes projetos por meio de um planejamento inteligente, certo? Ok? E por fim, a questão da parte de construção, né? Que é a parte também dessa infraestrutura, que é onde nós precisamos desses profissionais para dentro do nosso mercado, né? E quem são esses profissionais, né? Eu vou elencar aqui alguns novos, alguns profissionais que tanto são especialistas, como são novas funções que possivelmente vai estar surgindo agora nesses próximos anos. Daí a importância de cursos especializados como tecnólogo e os cursos de engenharia que eles entendam. Enquanto nossos currículos, enquanto nosso PPC, né, nós possamos implementar, né, não fazer um curso talvez tão generalista como muitas vezes a academia faz, né? Ou seja, o curso mais voltado ao que o mercado precisa, entendeu? A gente precisa disso, né? Opa, desculpa. Então vamos lá. Tem aqui está elencado 6 cursos novos, né? Certo? Ou pelo menos 6 especialistas novos, que esses especialistas tanto ocorrerão, eles nascerão de dentro dos cursos existentes, como pode ser também que seja um novo curso que vai ser implementado dentro das academias, né, e dentro dos programas também de pós-graduação. O primeiro ali, engenheiro de sistema de eletrólise. De novo, estou trazendo bem a questão do hidrogênio verde, tá bom? Certo? Já que estamos falando de transição, né? Bem, no caso do o sistema de hidrogênio verde, tem aqui ó, o especialista em projetar. O que ele é, esse engenheiro? Ele é um engenheiro especialista em projetar, otimizar e supervisionar sistemas de eletrólise. Ok? Nós sabemos que no nosso estado há uma premência, no Nordeste, uma premência por utilização de hidrogênio verde por meio de eletrólise, por meio de água. Ou água de reuso, ou água doce, né? Ou água salina, né? Que você faz a dessalinização dela, né? Esse engenheiro de sistema de eletrólise, né? Ele é um profissional que ele vai trabalhar tanto na produção, né, mas também com foco na questão da eficiência, né, da integração de fontes renováveis. Veja só que ele é um engenheiro, ele mistura o engenheiro químico, que mistura com o engenheiro elétrico, que mistura com o engenheiro de produção. Vocês estão percebendo isso? Né? É um engenheiro multidisciplinar. Entendeu? Certo? Ele tem uma formação multidisciplinar. Né? O próximo, especialista em armazenamento e transporte de hidrogênio. Qual dos problemas que há hoje na questão de amônia, hidrogênio e todos esses fomentos que a gente está tentando trazer para o nosso estado? Armazenamento e transporte. Hoje nós sabemos que nós trabalharmos com o hidrogênio só, o hidrogênio, isso não é simples, né? Se você, por exemplo, se você quer pressionar o hidrogênio, né, para você fazer, ou ele quer fazer ele, ou você vai estar gaseificando ele, né? Pressionado, ele imediatamente aumenta a temperatura, aí ele pode entrar em ponto de fuga ou explode, né? Então, para isso, ou você vai querer fazer, ou você vai pressurizar ele, né? Certo? Esse especialista em armazenamento e transporte, ele é um especialista que ele vai exatamente tratar com as particularidades e tecnologias, inclusive tem tecnologias novas que eu já vi de liquefação, que utiliza magnetismo, e são muito eficientes hoje, entendeu? Né? Gestor de regulação e certificação em hidrogênio verde. Olha, os últimos seminários, palestras e outros eventos que eu andei participando, sabe quais são os profissionais que estão participando muito dos eventos de hidrogênio? Os profissionais de direito. Né? E por que isso? Certificação, regulação. Quando o evento foi pensado, se vocês observarem, hoje o evento ele tem 3 dias, né? Primeiro dia, ele tem um apelo para o meio ambiente, apelo para aquilo que tem direto ou indiretamente relacionado ao meio ambiente. Segundo dia, tecnologias. Vocês perceberam isso? Ele tinha 3 pilares. Embora tenha essas outras ações estejam lá no evento, vocês estavam vendo painéis diferentes, né? Mas ele tem esse apelo. E hoje é o dia da regulação.
Tá entendendo? Hoje era um dia que tinha regulação, né? Aí falou, a gente está falando aqui de quê? Nós estamos falando de formação. Onde é que a regulação entra aqui? A gente tem que entender o que a gente vai precisar para a gente dar os nossos próximos passos, né? Certo? Então, como a gente tem essa questão multidisciplinar, o gestor de regulação que faz essa certificação de hidrogênio, ele precisa disso. Por quê? Um dos problemas hoje que a gente está tendo de hidrogênio, você sabe qual é, gente? É o problema da certificação aqui no Brasil, não é a mesma do Japão, não é a mesma da China. O que foi que ontem a Fernanda Delgado falou da Associação Brasileira de Indústria de Hidrogênio Verde? Foi que ela disse, eu não concordo com a classificação do hidrogênio de baixo carbono. Para mim tinha que ser hidrogênio verde. E eu falei, pô, mas se eu faço hidrogênio de baixo carbono, o hidrogênio de baixo carbono você consegue utilizar biomassa, você consegue utilizar outros tipos de forma de hidrogênio que não é só com água. Você está abrindo o mercado, não é bom não? Ela falou, mas onde está o problema? A gente está tendo uma dificuldade imensa para vender. Aí onde está? A gente tem que entender. A gente quer vender ou a gente quer consumir? Aí vamos para o outro lado. Por isso que aí vão a história da regulação, né? Tivemos também a apresentação da ABDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Você sabe como é que eles estão vendo o hidrogênio? A gente não tem que estar... O José Abar, que é um dos maiores especialistas mundiais, um dos criadores do conceito de Power Shoring, porque ele falou, olha, nós não temos que pensar em vender. Se a gente for vender, vamos vender o hidrogênio, que a gente vende não o hidrogênio, mas o material que ele vai fazer. Ou seja, na realidade a gente pode vender o aço verde. A gente faz o aço e vende o aço verde, mas não vender o hidrogênio para construir o aço verde e depois a gente comprar esse aço. Não faz sentido. Vocês compreendem? Então está aí um dos conceitos de Power Shoring, né? O economista de energia com foco em hidrogênio. Veja só, gente, que isso aqui, a gente pensa muito, que quando você vai falar de hidrogênio, de transição energética, você pensa só nos cursos de engenharia. Não é, nunca foi. Transição energética, ela é multidisciplinar, certo? Então, já tem uma área da economia com foco em H2V, certo? Isso é fato. Esse profissional é um profissional que analisa a viabilidade econômica, modelo de negócio, estratégia de precificação para projetos. Porque um dos problemas hoje que a gente tem de projeto, iniciar a viabilidade técnica de um projeto de hidrogênio, você sabe qual é? O primeiro passo é você saber qual é o custo de você estar produzindo e exportando. Você está entendendo? Certo? Para saber como é que o mercado vai funcionar. Depois, o engenheiro de segurança em sistema de hidrogênio. Segurança de trabalho sempre foi uma engenharia importante. São especialistas. É um engenheiro que se especializa na prática, é isso, né? Contudo, gente, a engenharia, uma planta de hidrogênio é algo tão específico, e eu desculpo o termo, né? Talvez o termo tão melindroso, né? Certo? Que o engenheiro de segurança com foco em sistema de hidrogênio, ele tem que ser uma área extremamente ultra mega especializada, certo? Ok? Por quê? Seja por conta de vazamentos, por exemplo, os meninos estavam fazendo um trabalho com gêmeo digital aqui, certo? Está sendo desenvolvido na Universidade Estadual, que é exatamente verificar outras formas de detectar vazamento. Já que você não consegue enxergar, você não consegue cheirar, certo? Você não consegue perceber, existe microfissuras, só que existem comportamentos do gás, comportamentos na planta que isso indica, dá para inferir um vazamento, entendeu? Certo? Integrador de sistemas híbridos de energias renováveis. Gente, hoje em dia, uma planta de só uma matriz energética, a gente não faz mais, você faz em mais de uma. Você faz solar, você faz tudo junto, sempre assim. Você faz solar, que você faz com eólica, né? Certo? E a gente vai ter outras matrizes aqui no nosso estado. Então vocês estão vendo que isso aqui já é um leque só são algumas das muitas novas engenharias, novas profissões e especialidades que vai estar nascendo com a cadeia de hidrogênio. E detalhe, algumas delas já têm sido exigidas agora para as plantas do litoral, viu? Tá certo? Inclusive já tem algumas delas que a gente já está preparando já na especialização que está sendo criada, né, da gente, já vai ser embutido algumas das especialidades lá, entendeu? Continuando. Opa, passei errado, né? Bem, existe, aí eu falar um pouquinho, a gente está falando que a universidade faz, certo? Eu falar aqui bem rapidamente, para quem não conhece, o Núcleo de Formação em Pesquisa em Energias Renováveis do Piauí, né? Ele é um espaço que ele é interinstitucional, né? Ou seja, diversas instituições fazem parte do núcleo, né? Com
a Universidade do Instituto Federal, colegas da Universidade Federal, colegas do Instituto Federal, colegas da Universidade do Delta do Parnaíba, né? Colegas também de instituições privadas, né? Alunos também do ensino médio técnico, professores do ensino médio técnico também estão fazendo pesquisa também com a gente hoje, né? Certo? E o que é que ele tem? O objetivo é desenvolver a socialização e conhecimento de tecnologias, energias renováveis e afins, formar e desenvolver mão de obra de pesquisadores locais, né? E proporcionar o desenvolvimento econômico, estreitar a relação entre academia, comunidade e mercado. Gente, olha, o evento, uma das coisas que esse evento sempre ele buscou, né? Espero que minimamente tenha tido sucesso, né? É exatamente aproximar mercado, academia, sociedade civil e governo. Por isso que se discutiu muito regulação, se discutiu muito tecnologia, se discutiu muito para onde as universidades estão indo, se discutiu muito aspectos para que, inclusive teve um laboratório que as prefeituras eram para estar aqui, eu conversei inclusive com o presidente da PPM, né? Que teve um laboratório sobre protocolo territorial, que é exatamente preparando as prefeituras para os empreendimentos que estão chegando. Foi muito, mas muito, mega elogiado, né? Certo? O PNUD também estava fazendo parte desse laboratório, né? Muito bacana, né? Vamos para frente. Opa, toda vez eu faço errado, né? Bem, aí a gente dá nesse núcleo, ele tem esses 3 laboratórios, que é o LAER, LATER e CEMER. Aí tem mais 4 que não estão listados aí, 2 deles estão em construção, um tem um laboratório de acreditação, tem um laboratório também de biomassa também, que está sendo concluído lá, né? Certo? A gente inclusive já tem já consolidado com a empresa que está implementando o laboratório, né? Certo? E aí vem uma parte de formação, né? Hoje, quando fala de universidades, né? Falando agora da realidade da Universidade Estadual, né? Tem essa pós-graduação lá do Centro de Hidrogênio Verde e Inovação, tem uma pós-graduação também que está sendo consolidada na parte de OIM. Tem esse programa de formação em tecnologia e sistema de energias renováveis, né? Que tem alguns dos nossos professores estão fazendo diversos cursos de extensão, né? Esse de projeto, de projeto e execução e até a manutenção do sistema micro e mini geração, né? Ele vai ser iniciado agora, já no mês de agosto, né? Certo? Vai ser uma nova rodada dele, né? E a socialização de tecnologia em escola de ensino básico, né? Hoje, tanto as escolas, elas visitam o núcleo é aberto para elas, os alunos também pesquisar, como a gente também faz o trabalho itinerante, né? Certo? Bem, gente, e para concluir minha fala, que essa aqui é uma das partes mais importantes quando se fala de caminhos para a academia, soluções para a academia, a criação das redes, né? Certo? A criação das redes. Essa aqui é a parte mais estratégica para a nossa academia, né? Certo? Por quê? Porque a criação das redes, que ela aproxima as academias com expertises diferentes, profissionais diferentes, em torno de um objetivo comum, né? Assim como acontece a associação que nós temos lá no Campo Sul, em Portugal, né? Certo? É um modelo, né? Certo? Então, hoje nós temos diversos grupos, né, que trabalham em prol, né, exatamente disso, né? E liderados pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, né? Certo? Professor Xavier, né? Isso aqui são alguns trabalhos aqui que a gente realiza, por exemplo, lá no núcleo, né? Certo? Ok? Desde a questão de CNC, a laser, né? Certo? Aqui a parte aqui de hidrogênio não tem, tem uma parte que eu ia colocar aqui, né? A questão do plantas de hidrogênio com gênero digital, planta agrivoltaica, que o trabalho já está em andamento, né? A questão do forno, tem um forno de hidrogênio que a gente tinha feito, né? Já tem existe um protótipo dele, né? Certo? E aqui tem uma renca de trabalho que eu não quis listar aqui porque ia ficar muito denso, né? A apresentação. Muito bem, certo? E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos, né? Pelo momento, pelo espaço, né? Certo? E deixar aqui um recado, né? Que é muito importante, 2 coisas, para quem está se formando, para os cursos que estão em andamento, né? Os alunos que estão em andamento, né? Entender que nesses próximos 2 anos, certo? Vai ter uma explosão pela questão de utilizar a necessidade, né? Certo? De formações especializadas. Já nesse ano, né? No segundo semestre, né? E nos próximos 2 anos vai ter uma explosão mesmo, né? Certo? A demanda está grande, né? E para aqueles que já têm formação, né? A especialização é um excelente caminho também para a realização dos trabalhos nesse segmento, viu? Muito obrigado a todos, viu? E estamos agora a passar para o professor Xavier, né? E vamos fazer nossa conversa aqui.
Convido os três aqui para sentar. O Bemerck já levantou o dedo, mas ele vai ter que esperar só um minuto. Pessoal, faltam exatamente 18 minutos para completar o tempo. Eu tenho uma série de perguntas, mas eu gostaria, talvez, desses 18 minutos, passar para vocês. Eu acho que é mais importante do que eu formular algumas, né? Gostaria, Albemerck, antes de passar para você, o pessoal já tem um aqui, vão levantando o dedo para escrever. Aqui nós tivemos, e eu parabenizo os expositores, que sem combinar, não foi? Sem combinar, Gilvan falou da cadeia do hidrogênio verde, muito bacana. O professor Marcos falou do que já faz com essa energia renovável dentro, lá na UFP, né? Atendendo a demanda de comunidade, no próprio campus, desenvolvendo tecnologias. E o professor Juan fez assim, qual é o profissional que nós precisamos em cada etapa da cadeia de produção do hidrogênio verde. Então, está lá a cadeia explicada, o Marcos Lira colocou muito bem já o que se está fazendo, e o professor Juan, o que nós precisamos já fazer. Então, antes de passar para o público, vou fazer uma pergunta rapidão, gostaria que a resposta também fosse rápida. Se no ritmo que nós estamos, e aí vocês vão entender por que eu comecei com a barragem de Boa Esperança, se o ritmo que nós estamos não vai fazer com que ficamos para trás igual a construção da barragem de Boa Esperança, tá certo? Porque, por exemplo, na fala do professor Juan, eu percebi que ele está esperando, posso ter errado, mas assim, está esperando ser provocado por alguma instância para começar a formação. Né? Foi o que eu entendi. O professor Marco Lira colocou muitas coisas importantes, mas assim, não colocou o que nós já estamos fazendo no sentido de formação, né? Para que esses jovens e não tão jovens possam ingressar nesse mercado tão promissor. E o professor Juan já coloca ações, mas eu não vi, por exemplo, professor Juan, essa especialização nós já viemos falando, estruturando há algum tempo, né? Então, há um ano um pouquinho, e ela não começou, até onde eu acompanho. Então, a gente precisa aumentar essa velocidade, porque senão nós vamos ter que trazer, e eu já tive essa notícia, como o Gilvan colocou, que talvez nós tenhamos que trazer engenheiros da Europa, mais de 3.000 engenheiros da Europa, porque nós não temos esses quadros no Piauí, só engenheiros, né? Então vamos aqui rapidamente, tem 15 minutos e eu gostaria de passar. Você não precisa me responder se não quiser. Vamos esperar a pergunta deles, né? E assim, Albemerck, você é um jovem, mas antigo conhecedor aqui da matéria, eu gostaria também de socializar para o pessoal mais jovem fazer perguntas, tá? Então, tentar ser bastante objetivo. E vocês pegam a minha, pega da Albemerck e de outros para responder. Pronto, então boa tarde a todos e a todas, né? Parabenizar a organização aí do evento, né, pela proposta, muito interessante, né, da gente debater sobre energias renováveis, e aí a presença dos alunos é fundamental, né? E aí minha pergunta, gente, é do ponto de vista como a gente consegue integrar, Xavier, melhor as nossas instituições. Tá? Então, assim, o Gilvan não consegui pegar a apresentação toda dele, né? O Juan apresentou, o Marcos apresentou, a gente tenta lutar para que a integração entre as universidades de fato aconteça. Mas na prática, Juan, você sabe que não está acontecendo como gostaríamos que acontecesse, entendeu? Nós ficamos lá na UFP lutando, o Gilvan no IFP lutando, você na UESP lutando, a UFDPA também, mas essa integração de fato ela não acontece como deveria para a gente fortalecer ainda mais. Então a pergunta que eu gostaria de fazê-los é, daqui, vamos fazer, Xavier, foi lançado, não é, um edital focado em energias renováveis, vamos pensar depois numa chamada que permita que os grupos se integrem, tá?
Nós temos projeto CNPq, nós temos projeto FINEP, temos projeto vocês também, o IFP, mas a integração de fato ela acontece mais virtualmente do que integrando, tá? Então nós temos Liga Acadêmica, vocês também têm trabalho fantástico, mas eu acho que falta, e aí fica a reflexão, eu queria que vocês debatessem sobre isso. E aí um outro ponto bem rápido, uma propaganda bem rápida, esse cordel, ele vai financiar um outro projeto. Então quem quiser depois, quando terminar aqui, R$10 leva 2 cordéis e ajuda um novo projeto chamado Sertão Sol, energia solar transformando vidas na agricultura familiar. Obrigado. Muito bem, obrigado. Vou passar aqui para... Desculpa. Ângela. Isso, falei... Tá certo. Sei. Tudo bem, professor? Boa tarde. Meu nome é Rosângela, eu sou aposentada na UFPI e trabalho no MDS. Eu queria inicialmente parabenizar duplamente a organização do evento e parabenizar também essa mesa. Eu acho que foi extremamente feliz. Mas eu queria fazer uma pergunta direta ao professor Gilvan. Se eu entendi bem, você colocou que o tripé do desenvolvimento é governo, mercado e academia. Como eu faço parte da academia e da área social, eu estou muito cansada, e sobretudo depois que fui para o MDS, com os efeitos que chegam depois para a população beneficiária. O progresso chega e não respeita o que já estava, um progresso aspiado, o que já estava instalado. Isso se repete, né? O europeu chega no Brasil, encontra os nativos e, de repente, os nativos não servem mais para nada. Então, com essa preocupação, felizmente o professor Juan trouxe um pouco de ânimo para o meu questionamento, quando ele coloca, não, o desenvolvimento, que foi o termo que foi usado, ele requer 4 entes, numa interação, numa relação permanente, e envolver a sociedade civil. Mas eu queria concluir a pergunta dirigida ao senhor nesse sentido. São 3 entes, como é que fica a sociedade civil aí? Qual o papel dela? Tem ou não tem? É só academia, governo e mercado, como o senhor colocou? Obrigada. Mais alguém? Me provocou aqui, eu vou dizer o que eu não queria. É porque os efeitos lá na área social, a gente sente e sente muito. Às vezes de um lado que a gente não gostaria. Você pode vir. Eu acho que fica ali na frente para fazer. Não, dá pra... Bem, boa tarde, parabéns aos colegas que apresentaram. Meu nome é Sionara, sou doutoranda em Políticas Públicas pela UFP, sou egressa da UESP, do curso de Administração, e sou egressa do IFP também, sou secretária executiva por lá. Hoje eu tenho a grande satisfação de ser pesquisadora na FAPEP, né? E do jeito que o professor Xavier falou aqui com vocês, ele fala com a gente, tá? Então, eu falei para ele, professor, se eu fizer a proposta de pesquisa, o senhor me acolhe? Ele disse, acolho. E aí tem 4 meses e ele fica nessa mesma velocidade. Senhora, já tem? Senhora, já tem? Porque a minha missão é analisar o impacto desse financiamento que vai para todas as perspectivas de empreendedorismo e inovação. E aí a gente tem essa linha temática de energias renováveis lá. A minha pergunta, ela vai junto com a pergunta do Albert Mack e talvez também com a da colega, porque hoje eu represento o doutorado de Políticas Públicas da UFP e a gente discute muito sobre o empreendedorismo e inovação diante as reais capacidades e necessidades regionais. Então, o que as instituições fazem nesse preceito? Eu acho que vocês podem complementar no sentido de que vocês mesmos apresentaram que para isso tudo acontecer é necessário interdisciplinaridade. Eu tenho observado dos estudos que fiz até agora dos projetos da FAPEP, que os projetos que têm mais interdisciplinaridade têm mais sucesso a se desenvolver e se desenvolvem de forma mais rápida e têm um impacto maior, porque escutam, porque tem profissional certo fazendo a atividade certa na hora certa no projeto. Eu queria saber o que vocês podem fazer ou sugerir, ou se vocês podem sair com a reflexão mínima daqui,
para incentivar nesses projetos essa interdisciplinaridade nos projetos e essa relação que vocês apresentaram entre governo, instituições e sociedade. Então, nós já temos 2 perguntas, né? 3, aliás. Tem mais alguém para a gente fechar? Que nós temos 8 minutos com mais 10, né? 18 minutos. Tem mais alguém? Alguma pergunta? Se não, vamos passar aqui para os debatedores. Começamos com o Gilvan, não é isso? Não, você. Pode passar um pouquinho. Pode? Pode avançar um pouquinho no tempo? A gente pode avançar um pouquinho no tempo? Vai ter outro painel depois desse. Pronto, agora me escuta. Pronto, então mais uma vez. Acho que quando a gente fala de transição energética, né, por isso que eu enfatizei muito o conceito de transição energética. Porque a primeira transição energética que ela ocorreu ali por volta do pós-guerra, ela ocorreu sem essa conversa com a sociedade, né? Então você tem uma transição energética onde você vai formando, você tem um monopólio, né? Você tem de forma que não atende ao que a sociedade necessita. Então, quando a gente fala o tripé, a gente fala do tripé do desenvolvimento industrial, que é o que foi colocado aqui para a geração de capacitação. Mas essa transição energética, como eu disse, ela precisa ser justa, ela precisa ser sustentável, ela precisa ser, como é que se diz? Com equidade de gêneros, ela precisa ser inclusiva, entendeu? E o papel da academia, e quem vai liderar, eu acho que quem deve liderar junto com o governo, para não confrontar o mercado, mas para que o mercado compreenda as necessidades e os impactos disso, é a academia. Porque a academia ela consegue fazer análise de impacto, ela consegue fazer muito bem essa entrega, né? Então é preciso que a gente tenha esse diálogo, mas quando a gente bota o tripé, quem está no centro disso tudo é a sociedade civil. Porque, na verdade, ela tem que ser justa. Eu acho muito interessante quando o governo federal, quando o governo Lula ele diz, olha, a nossa transição energética ela precisa ser justa. Se não houver justiça, não há transição energética. Mas é justamente quando a gente faz pensando na sociedade civil, que é o que a gente tem visto, né, em vários projetos que a gente tem no Sul, onde a gente tem tido vários problemas de ambientais, o pessoal reclamando de questões de sonoridade, o impacto que a gente tem quando você devasta uma área. Então a gente precisa colocar a sociedade civil no centro. Para ela ser justa, né, ela tem que ser, e aí vai, ambiental, sustentável e todos esses preceitos. Então, se não colocar a sociedade civil no centro, não faz sentido. Então, eu concordo com o que a senhora falou. Eu acho que na hora aquele tripé é o tripé da sustentabilidade, mas não o tripé que atende a sociedade civil. Ela tem que estar no centro. A sociedade civil ela tem que estar no centro, interseção todas essa tríade, tá bom? Obrigado, Gilvan. Passar para o Marcos. Como a Rosângela direcionou aqui para o Gilvan. Rosângela, bom te ver. Tudo bem, né? Eu vou pegar aqui a pergunta do Albemerc, tá? E aí, colocar o seguinte, Albemerc, pela experiência que a gente teve dos últimos 2 anos e meio à frente do Centro de Tecnologia. Meu amigo, se eu ficar sentado lá na mesa, esperando as coisas virem, elas não vêm. Então a gente precisa ter essa capacidade de diálogo, essa capacidade de ir atrás de parcerias, e a gente sempre adotou na nossa gestão a questão dos ODS. Os ODS sempre estiveram muito presentes na nossa gestão, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo o ODS número 17, que é onde a gente vai em busca das parcerias. É por isso que a gente coloca o projeto debaixo do braço e vai bater lá em Brasília, em busca desses suportes. Só que muitas vezes a gente vai bater em Brasília e não consegue olhar no nosso entorno. Quem é que está no nosso entorno? Quem são as nossas co-irmãs? Instituto Federal, o ESP, o FDPA, as instituições particulares também, e a gente não pode esperar que os outros venham nos dizer que a gente tem que dar as mãos. É preciso que a gente tenha essa capacidade de iniciativa, não é, Gilvan? De dar as mãos. A gente tem uma proximidade mais forte lá com o Instituto Federal, a gente ainda não tem essa sinergia tão forte com a UESP, mas a gente sabe do papel importante que o Juan faz lá à frente dos projetos, juntamente com o corpo técnico, com o corpo docente, e essa sinergia que você fala, que é tão presente, não pode nos unir só num evento como esse. Tem pessoas que eu estou vendo hoje, que eu só vi no evento na edição do ano passado. Então isso não pode acontecer com pessoas que trabalham a mesma temática
e que estão interessadas nos mesmos objetivos e traçar os mesmos caminhos que a gente. Então a gente precisa também nos despojarmos um pouco da vaidade, deixar de lado um pouco da vaidade e dizer assim, esse projeto é meu, boto debaixo do braço, não vou compartilhar com meu colega. Não, se o objetivo, se a meta, se eu conheço o caminho e eu quero chegar lá, com quem são as pessoas que eu posso contar para trilhar essa caminhada, para fazer essa caminhada? E aí as vaidades precisam ficar de lado, eu preciso pegar na mão do colega, da colega e irmanados e nesse objetivo. E aí pegar a pergunta, eu ia deixar para o Juan, mas vou pegar um pouquinho da pergunta da Sionara. Sionara, a gente orienta lá no doutorado de desenvolvimento e meio ambiente também, que é um doutorado interdisciplinar. Então a gente sempre tem essa cautela, esse cuidado de ter essas dimensões interdisciplinares nos projetos que nós orientamos. Porque muitas vezes tem gente que diz assim, você é engenheiro, você tem que ter essa visão técnica aqui. Mas quem foi que disse isso? Enquanto engenheiro, eu preciso colocar que a energia renovável é importante, sobretudo quando a gente compara com termoelétrica, com hidrelétrica, mas que também ela tem seus impactos. Não tem nenhuma energia 100% limpa. Então eu tenho que ter a responsabilidade de fazer esse esclarecimento com as pessoas, até porque somos formadores de opinião, de dizer, a eólica tem o seu impacto, a solar tem o seu impacto, mas quando eu comparo com outras fontes, essa é uma melhor opção. Mas eu preciso dizer que, apesar, né, então a gente tem essa conexão bem sistêmica lá nos programas, viu, Sionara? Quando a gente, e é muito importante quando a gente tem essa participação interdisciplinar, porque eu tenho vários olhares sistêmicos sobre um projeto, e aí às vezes o meu olhar não foi com aquele foco que o meu colega da gestão ambiental, com o meu colega da políticas públicas teve. Então é muito bacana isso, a gente vivencia isso na prática lá no DDMA. Muito obrigado, Marcos. Vamos passar aqui rapidamente. Não, acho que ainda tem ali uns 5 minutos, 6 minutos para fazer outra rodada de perguntas. Pronto, muito bem. Respondendo primeiramente a questão da relação dos grupos, né? Bem, particularmente do grupo que a gente trabalha, eu vejo na realidade uma interação boa, de verdade, né? Tanto é que o grupo na ERP ele foi criado exatamente por conta de uma interação, né, entre as instituições, né, certo? Tem as 4 instituições, inclusive, né, fazendo. Obviamente, eu acho que sempre vai ter que ser fomentado, melhorar ainda mais, é óbvio, né? Certo? Mas na realidade isso pelo menos que coloca o próprio núcleo, inclusive quando ele foi colocado na resolução dele, que é estabelecido na UESP, ele é interinstitucional, né? Coloca isso bem claro, né? Certo? E a gente já convidou muitas vezes, né, para a pessoa ir lá, convidado, do mesmo jeito que eu também vou, né? Então eu vejo que essa questão, né, da união das academias, com a união do grupo, ela está totalmente aberta, né? E na realidade a gente inclusive convida, e sempre convida, e convidou e está convidando de novo, né? Certo? Então, em relação a isso, eu particularmente acho que acontece, né? Obviamente, eu acho que tem que ser fomentado um pouco mais. Isso para mim é muito importante, né? E quando a gente fala em relação aos grupos, e eu concordo também com o Marcos, também, que a questão também acho que uma das coisas que às vezes atrapalha, muitas vezes, ou não sei se a questão dos próprios grupos, muitas vezes não saber nem o que está fazendo em comum, porque muitas vezes está trabalhando, às vezes, até no mesmo trabalho, na mesma área, certo? Particularmente, por exemplo, no IFP, né? A gente conversando com os colegas do IFP, tinha coisa nossa diferente, praticamente igual, e os meninos, como estão no grupo de pesquisa, eu convido, a gente sempre convida, alunos da Universidade Federal, alunos da Universidade, do Instituto Federal e do Delta Parnaíba, ele faz parte, por exemplo, do nosso grupo de pesquisa, que o nome do grupo é Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energias Renováveis e Tecnologias Sociais. Por quê? Porque a gente acredita, a gente entende, né, que as tecnologias elas têm que ter um viés, né, social, de aplicação, né, de baixo custo, né, certo? E que atenda comunidades e pessoas, né, que precisam ter acesso a ela, né, certo? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que diz respeito à questão da interdisciplinaridade, muito boa pergunta, né? Lá no grupo, por exemplo, no GPERTS, há profissionais. A gente imagina que só os profissionais de tecnologia, de engenharia, não. Lá tem jornalistas, advogados, né, que fazem parte também do grupo, né, certo? E que, na realidade, enriquece muitas discussões da gente, né, certo? Isso, na realidade, é premente, sempre premente, né, certo? E eu acredito que, agora que nós estamos falando de transição energética, a transição energética ela é naturalmente interdisciplinar, certo? Isso é um fato, né?
certo? Inclusive eu mostrei aqui quando estava falando das profissões aqui, né? Não existe mais uma profissão do engenheiro o engenheiro eletricista que fala só de elétrica, não. O próprio curso de tecnologia em energias renováveis, que tem aqui muitos alunos, né? Ele é um curso que ele congrega várias expertises diferentes, diversas, entendeu? Né? Então é isso, né? O NAERP, que é o grupo, né, que congrega as 4 universidades, ela sempre vai estar aberto, né, aos colegas, né, tá participando também. O próprio grupo de pesquisa também, certo? Os grupos de pesquisa, eles precisam, obviamente, né, melhorar a coesão. Eu acho que a coesão sempre é importante, né, certo? Eu acho que um momento como esse aqui, ele fomenta isso também, certo? E o evento ele é para isso mesmo, né, certo? E eu acredito que nesses próximos anos, né, é exatamente o fomento à inclusão, né, certo? O fomento também, né, a interação, né, que vai atender as demandas, seja que o mercado, seja que o governo do nosso estado ele está demandando, está precisando, tá bom? Pessoal, muito obrigado, parabéns pelas respostas. Sim. Falta o quê? Não entendi. Terminou? Sim, ok. Já vi que retiraram ali o cronômetro, zeramos. Mas, para encerrar, gostaria de só dirigir um pouco, que foi o Albemer que citou o FAPEP. Então, quando o governador foi a primeira viagem e voltou falando em verde, eu, por ter tido a oportunidade de ser pró-reitor de pesquisa em 2 situações diferentes da Universidade Federal, e permitir que eu conhecesse alguns grupos de pesquisa nas outras instituições, eu sei que nenhuma delas tinha um pesquisador especialista em hidrogênio verde. Tangenciam isso. Então nós criamos um grupo, dada a urgência, nós criamos um grupo liderado pelo professor Juan, mas contando com a participação de pesquisadores, alunos de iniciação científica das 4 instituições. Principal meta, principal objetivo era colocar para a sociedade o que é o hidrogênio verde. A gente tem que popularizar o termo do hidrogênio verde para que a população, a sociedade, acompanhe essa transição energética para ser justa e sustentável. Então, nós tomamos esses cuidados e também desenvolvemos tecnologia e inovações dentro desse processo. Felizmente, o cobertor é curto, você conhece, então não dá para a gente cobrir todas as áreas. Né? Mas eu acho que o tema aqui foi bastante... cumpriu o objetivo do painel, e eu quero agradecer os nossos 3 participantes, todos vocês que estão aqui presentes, prestigiando o painel, e damos aqui por encerrado. Muito obrigado. Obrigado. Só para avisar que o pessoal está com cordel ali fora. Ó. O Albemer que já chamou foi a turma ali do cordel ali fora. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, desejamos uma excelente tarde e pedimos que deixem a sala para que possamos organizá-la para o próximo painel. Muito obrigado.